Maria Fernanda, muito legal a gente ter essa oportunidade de bater papo, né? Faz um tempão que a gente não se fala. Eu estava vendo aqui a nossa entrevista, a última entrevista foi em 2012, né? Lá se Olha, vão 12 anos aí, e acho que a gente se encontrou entre essa entrevista e hoje, uma vez no avião, assim, mas a gente acaba não se vendo, até porque você já está há 6 anos morando em Paris, né? Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. 6 anos morando em Paris, você é casada com um francês, né? O Petri, já há bastante tempo, e tem dois filhos que, como você fala, são mesmo, têm mesmo dupla nacionalidade, né? Eles sabem se comportar como franceses e sabem se comportar como brasileiros também. A pergunta, é, então, é a seguinte: dada essa experiência toda, essa vivência da França, né, via marido, filhos, família, e principalmente agora morando em Paris, já deu para entender a cabeça do francês, Maria Fernanda? olha, deu sim. É verdade que 6 anos é um tempo, é uma medida boa, porque você não consegue fazer isso já logo no início, no primeiro, no segundo ano. O primeiro, segundo ano é realmente um tempo de adaptação ainda bem. É capítulo um. Aí eu acho que agora eu começo a entender melhor essa cultura, essa cabeça, as pessoas. E E é diferente, né? É muito diferente da gente, assim. São outros códigos, outro comportamento, regras de conduta. É uma realidade bem diferente. Eu acho que, para mim, é um esforço, porque eu preciso fazer um certo esforço para me adaptar dentro dessa cultura. Já os meus filhos, como você citou, eles não têm esse esforço, eles têm dois chips. Então, eles estão aqui, eles estão usando o chip daqui, quando eles vão para o Brasil, eles têm o chip do Brasil. Eu não, eu só tenho um chip, né? Que é o meu chip, eu sou brasileira. Fernanda, a gente estava fazendo um trabalho recentemente sobre biogenética, né? E estava tendo contato com especialistas nessa área e tudo, e eles contaram para a gente que aqui no Brasil está prestes, em breve deve ser provado cientificamente que é o lugar onde tem a maior miscigenação do planeta mesmo. Acho que fundamentalmente porque quando vieram, né, os escravizados, né, da África, eles foram retirados de 8 áreas diferentes, onde tinham 8 etnias diferentes que não se encontravam na África. E elas vieram se encontrar no Brasil e se misturar com os povos originários, né, os indígenas e também diferentes etnias de europeus, né? Então tudo indica aí, a ciência tá caminhando para provar isso com todas as letras, né, de que a gente é mesmo o povo mais miscigenado do mundo, o que ajudaria a explicar o inexplicável, que é o que é ser brasileiro, né? É, Você acha que isso tem a ver? Assim, bate um sino assim para você ouvir isso? Que isso ajuda a explicar o que a gente é? bate um sino, e eu acho que eu falei disso esses dias até, alguém estava me perguntando também sobre estar aqui, sobre minha adaptação, de ser uma estrangeira. E eu tinha justamente falado desse aspecto, né, dessa nossa qualidade, que nós somos muito capacitados para cuidar do outro, para acolher o outro. Então, todas essas profissões que envolvem o cuidado, a atenção, todos os profissionais da área da saúde, assim, nós somos infinitamente melhores, né? Assim, somos acolhedores, temos essa disposição para o encontro com o outro. A gente tem menos medo do diferente. Eu acho que a gente tem essa característica. E eu dizia justamente assim, eu dava um palpite, eu dizia, olha, talvez, por que não? Por conta da nossa própria formação, porque tem a população africana, população indígena, os nativos, e vários europeus, não é só português, italiano, alemão, tem francês, holandês, tem várias libanês, tem colônia judaica, quer dizer, você tem tudo no Brasil, né? E hoje você me falou uma coisa que realmente bateu um sino, que os povos africanos, quer dizer, são várias etnias, ainda tem isso, são vários povos diferentes que nem se cruzavam entre eles lá na África. E aí chegaram aqui e se misturaram. Quer dizer,
É muito inexplicável mesmo ser brasileiro. É muito emocionante, é muito bonito. Eu sou muito orgulhosa, assim, eu amo ser brasileira e acho que comecei a entender ainda mais a minha brasilidade estando fora do Brasil. E quando você está no Brasil, você já está no Brasil, você é brasileira. Aquilo é o seu dia a dia. Quando você perde isso e que de repente você está num ambiente absolutamente diferente, que é, por exemplo, aqui a França, aí você passa a dar muito mais valor e até a gostar mais de tudo isso. Você falou no começo da sua resposta sobre essa coisa de acolher, de cuidar, né? É, eu entrevistei recentemente aqui uma colega sua, Paola Oliveira, né, que é formada, ela é também uma profissional da saúde, né? Ela é físio. Exatamente, ela é formada em fisioterapia e a gente conversou bastante sobre isso, né? Como vamos dizer, essas categorias da saúde são menos entendidas, menos compreendidas, e o quanto elas são importantes e também o quanto essa formação para ela foi importante na própria profissão de atriz, né? Você estudou, quase se formou, não se formou porque já foi sugada pelos trabalhos de palco, de artes cênicas, mas você quase se formou em TO, né? Terapia ocupacional. Me conta um pouquinho dessa tua formação, né? O que você carrega dela muitos anos depois de ter passado por todos os palcos e cinema e televisão? O que você tem de TO, Maria Fernanda? Eu acho que você sabe que eu me formei, eu tenho meu diploma. Eu Ah, sou você formada. chegou a completar, porque eu vi você falando que eu acho que 6 meses antes você já teve que trancar a faculdade, né? Foi o que aconteceu foi que 6 meses antes, no último ano eu já trabalhava, já estava fazendo teatro e tal. Aí os últimos 6 meses que faltavam, eu tive que fazer a conta-gotas, aquelas disciplinas que era para eu fazer em 6 meses, demorou, sei lá, um ano e meio para eu fazer o último semestre, assim. Então eu demorei mais do que 4 anos, mas daí eu terminei, tá? Então eu sou TO, minha formação acadêmica. E eu acho que eu carrego muito comigo essa formação, porque é legal você ter falado sobre isso, né, Paulo? Porque a gente tem uma ideia, né, de saúde muito, muito, muito utilitária, né? Quer dizer, ou você está curado ou você está doente, né? E eu acho que a gente, na terapia ocupacional, a gente trabalha com outros conceitos de cura. A gente trabalha com um conceito de melhora, porque não tem esse ponto, né? O ponto curado, estou curado, não. São pessoas com grandes limitações e que cada melhora, às vezes uma melhora milimétrica, ela é muito grande, ela representa muito dentro daquela vida, daquela existência, né? Então, o fato, às vezes, de você conseguir, por exemplo, fazer uma adaptação para teclado de computador, adaptação que vai ser usada, a pessoa vai conseguir teclar com o movimento de cabeça, porque ela só tem esse movimento, né? No caso de um tetraplégico. É, é uma diferença enorme na vida da pessoa. E você não está trabalhando com esse conceito de cura, não é cura que a gente vai buscar a melhora. E eu gosto muito, né, desse princípio para a vida, porque é esse trabalho do aprimoramento, entende, da percepção do que é importante para a vida e a existência desse outro, que não necessariamente vai estar na cartilha, entende? É algo que precisa ser entendido ali, com aquele paciente, com aquela pessoa, com aquela vida. Então, tudo isso, para resumir, né, é, sempre o outro assim foi um grande objeto, né, de paixão na minha história, na minha infância, na minha adolescência. Eu sempre fui muito voltada assim para o outro. O outro sempre me despertou muita curiosidade, muito fascínio. E então eu trabalhei assim na área da saúde como estudante, claro, né, faculdade, os estágios. Não cheguei a trabalhar profissionalmente, mas eu acho que essa paixão pelo outro, ela seguiu comigo no campo das artes, que também é um campo que
que atinge as pessoas, que transforma, às vezes, a vida de alguém, entende? De uma maneira mais sutil. A gente está na ficção, né? Nesse campo, ficção, estética, a beleza, as artes. Mas, ainda assim, mesmo que com uma membrana mais fina, mais sutil, você está atingindo a vida do outro, a vida do ser humano. Acho que dá até para dizer que você continua sendo uma profissional da saúde, né? Porque o que seria da nossa saúde sem a arte, né? A saúde e a arte são aparentadas, né? Então, correm muito perto uma da outra. Maria Fernanda, vou falar um pouco antes de falar do outro que você mencionou agora. Quero falar de você à luz de uma ideia que eu acho genial, de uma formulação, né? Que é do Rudolf Steiner, acho que um dos das maiores cabeças do século XX, né? Austríaco, se não me engano. Ele, de uma certa forma, trouxe para o Ocidente, né, uma série de conhecimentos ancestrais do Ayurveda, da Índia e de outros lugares, e acabou cunhando uma lógica, né, que orienta várias áreas do conhecimento, medicina, até administração de empresas, tal, antroposofia, né, os hospitais, as escolas Waldorf e tal. E esse cara, dos pilares do pensamento dele é que a vida muda muito, tanto no campo do psiquismo quanto no campo físico, né, a cada 7 anos. Né? Então, a chamada teoria dos setênios. Né? Tudo isso para Uhum. dizer que você está na virada de um dos mais importantes setênios, segundo o nosso amigo Steiner, e segundo os conhecimentos ancestrais indianos, etc. Você está vivendo o sétimo setênio, a virada, né, dos 49, e que, Uhum. pelo pouco que eu sei, eu já não lembro mais, porque já passou faz tempo esse meu setênio, mas é uma virada em que você ou sobe, ou é como se você tivesse chegado no alto da montanha, né, depois de muita batalha, no começo só pensando na sua própria batalha, depois arrastando algumas pessoas junto e tal. A ideia é que você chega no topo dessa montanha, então tem uma sensação de conquista, de uma certa tranquilidade, de respirar, de ver aquela conquista, mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, chega o pensamento de que agora é só para baixo, né? Não tem mais subida. E aí tem uma forma muito poética, muito bonita de tratar isso, que está lá nos ensinamentos do Steiner, que é o momento em que você precisa aprender a voar, né? Uhum. E a olhar as coisas de cima e entender que você não tá, que não é só sobre você ou sobre aquela montanha, tem outras montanhas, tem outras pessoas. Enfim, feito toda essa filosofia aqui, como é que você está vivendo? Esse momento costuma ser bastante dramático para muita gente, inclusive, porque ele, digamos, aguça todas as nossas emoções e o drama da existência, né, nessa virada. Queria saber de você, como é que está sendo isso, né? Para a mulher tem toda a carga extra, né? Tudo que é para a mulher tem uma carga extra de pressão e tal, por conta do formato da civilização ocidental ser totalmente patriarcal e tudo mais. Queria que você me contasse, então, como é que está sendo aí essa sua virada de setembro. Bom, eu vou começar já te agradecendo, porque você trouxe aí o Rudolf Steiner e eu adorei as asas, porque eu acho que essa parte de chegar nesse lugar, né, que você consegue dar uma paradinha e olhar para trás, é exatamente isso que eu senti. Foi a primeira vez assim na minha história que eu consegui dar uma parada e falar: nossa, caramba, eu tenho uma história, eu tenho um filme. Porque, né, os primeiros 20 anos você não tem ainda infância, não tem uma história ainda para olhar para trás. Aí, com 30 anos, ali de 30 para 40, filho pequeno, você está muito né, criando outras crianças, dando comida, alimentando, ensinando a andar. Então, realmente, não é um tempo que você consegue ainda fazer esse exercício. E agora foi a primeira vez que eu consegui virar e dizer: nossa, caramba, eu tenho uma história, olha que legal. São algumas décadas, né? E aí você olha para trás e assiste esse filme, é bonito, é gostoso, é prazeroso, porque dá também uma sensação de uma passagem por aqui, de uma realização, né, de coisas feitas.
Só que aí, na minha cabeça, eu não tinha pensado nessa descida. Não me passou pela cabeça isso de que, bom, agora eu cheguei num topo e agora é só a descida. Não, eu ainda fiquei com essa sensação de que, poxa, mas ainda tem muito para continuar. Tem mais coisa para fazer, tenho muitas ideias, tenho ainda essa, essa sede, vamos dizer assim, essa fome. Só que eu não tinha pensado nas asas, né? De repente, é um momento que, poxa vida, que a gente pode se dar ao luxo de pensar em voar também, né? Por que não? A É, gente tem, pode. tem, um, tem um diagrama muito legal nessas coisas aí da antroposofia que mostra a curva do psiquismo e a curva da biologia do corpo, né? E aí a curva para baixo, no certo sentido, é inevitável, né? Assim, a diminuição da força, por exemplo, é algo que você pode tentar diminuir, tentar mitigar, mas ela vai acontecer, né? A diminuição da força muscular, por exemplo, para pegar uma coisa bem objetiva, né? Sim, E as questões hormonais, enfim, por mais que a medicina, a ciência, a cosmética estejam fazendo coisas surpreendentes, mas por enquanto, pelo menos, eu acho que ainda acho não. inevitável. Essa é a É. lamentável, não tem como você fugir, não tem como, né? As rugas começam a aparecer. A É, famosa, a famosa inexorabilidade do tempo, né? é, Então, assim, vamos pegar esse aspecto. Você, evidentemente, não precisa do meu confete, mas você é uma mulher muito conhecida pela beleza e tudo, né? Isso eu não preciso falar. Agora, também, como você mesma disse, né? Tá aí, tá no mundo e está exposta às perdas, né? é. Da, do vício, da beleza, da coisa. Como é que é lidar com isso, Maria Fernanda, para quem é especialmente notada pela beleza, né? Independente do talento que você já mostrou em diferentes campos aí das artes cênicas, em outras áreas também, a gente vai falar depois da Casa do Saber e tudo, mas dói mais para quem é bonito, para quem é especialmente notado por esse aspecto da vida, assim? Ah, poxa, assim, é porque você sente uma tristeza, né? Quando você olha aquela sua foto de 20, 25 anos, 27 anos, você olha e fala, nossa, que linda que eu era. E essa pessoa não existe mais, né? Não existe mais para ninguém, nem para vocês, nem para o público, nem para mim. Então, dá uma tristeza olhar assim e ver que aquilo não existe mais, né? Agora, o que tem está aqui. E é isso, né? Assim, tem que ter uma aceitação também, porque as minhas rugas, né? Essa pele agora, a pele tem menos colágeno, o cabelo não é mais o mesmo, tudo muda. Mas também tem a minha história toda nisso. Quer dizer, será que se você me perguntasse, tá, mas então você queria voltar e ficar lá naquele lugar com aquele rosto? Não, eu quero fazer a trajetória, eu quero percorrer o caminho. Então eu não trocaria. Acho que eu aproveitei bem aquele tempo. Fernanda, eu estava outro É. dia vendo uma entrevista do Ricardo Darín, sabe, aquele gênio ator argentino, né? Nossa. E é uma entrevista muito legal. Eu não sei exatamente quem é o entrevistador argentino, mas alguém importante lá da televisão argentina. E o cara, Uhum. uma hora demonstra uma certa surpresa, assim, quase que uma reclamação. Ele fala: Pô, Ricardo, por que você nunca aceitou os convites para filmar em Hollywood, para fazer grandes produções e tal? E o Darim dá uma resposta genial, mais ou menos, vou tentar reproduzir, diz o seguinte: olha, porque eu não queria, nunca senti essa necessidade, acho que tinha muita coisa para fazer no cinema e no teatro e nas coisas aqui na Argentina, né, para construir, ajudar a construir a nossa cultura, não precisava, não faria tanta diferença no cinema, alguma coisa nessa linha que ele respondeu. Aí o entrevistador insiste, mas pô, e o dinheiro? Quer dizer, devem ter sido propostas muito vantajosas. Aí ele até conta que depois de algumas negativas, as propostas começaram a ficar mais arrojadas, digamos, né? Os caras falando para ele definir o cachê, para ele escrever a linha de cima do cheque, né? Os mais Uhum. antigos vão nos entender. É, e ele fala, cara, não é isso, não precisa disso,
eu posso tomar 2 banhos quentes por dia, se eu quiser. Que mais que a gente precisa, né? Uhum. Enfim, estou fazendo esse preâmbulo aqui porque eu acho esse cara genial e acho que essa entrevista toca, né, quando você ouve esse tipo de coisa, mas você acabou de fazer uma superprodução, né, um papel, né, num dos filmes da saga lá do Harry Potter, foi muito falado isso, né, como sendo algo assim fora do comum, e de fato né? Uma atriz brasileira entrar nesse círculo fechado, uma superprodução cheia de tecnologias e que pertence a uma das franquias mais bem-sucedidas da história, né? Como é que foi isso? Isso mudou alguma coisa na sua vida? O que fica de um trabalho desse? Bom, eu acho que, claro, que é algo muito especial. Não tem como não perceber, não entender isso. É um filme, essa franquia, né? É uma coisa muito vista. As pessoas amam, legiões de fãs pelo mundo inteiro. Então você entende? Você vai precisar fazer um diálogo com tudo isso. Você está lá, você está no filme. Então, claro que tem entra aí uma coisa nova na tua história, na tua vida, né? Na sua vivência. E foi muito bom ter participado. Eu tive uma experiência linda. O diretor gostou muito do que eu fiz, né? Assim, ele era muito receptivo também. Então o que eu levava, ele percebia tudo e ele gostava e ele recebia. Então a gente teve uma troca incrível, assim. Foi muito bom. Os colegas de elenco, todos muito queridos e muito acolhedores também. E a gente fica sempre com essa impressão, assim, com essa sensação de, nossa, meu Deus, estou chegando num lugar com pessoas incríveis, o que será? Será que o que eu tenho para oferecer é bom? E quando você percebe que sim, que o que a gente tem, o que a gente aporta tem muito valor, é muito bonito também, muito gratificante, porque é uma afirmação de que o que nós temos é bastante específico. Então a gente aprende muito com eles, mas a gente aporta qualquer coisa também que eles não têm, que é uma especificidade. Isso é nosso. Então isso tudo muito enriquecedor, entende? Assim, para quem está trabalhando, no caso que sou eu, a atriz, isso vai nos dando consciência de tudo o que nós temos, digo, enquanto cultura, né, enquanto povo brasileiro. E aí eu vou só finalizar tomando de novo a fala do Darim, isso que você trouxe, né? É bonito, né, ver o Darim falando, porque você vê que é uma questão de consciência. Ele é um sujeito muito consciente em relação ao sistema. E aí o sistema, ele está em toda parte, esse sistema que a gente vive, né? O sistema capitalista, que tem esses defeitos todos, mas por enquanto é isso que temos, não temos, né? Não estamos diante de uma outra possibilidade, então vivemos isso. Agora, ter a consciência disso é muito importante, porque isso vai determinar as suas escolhas, né? Então ele vai ter uma postura, vai ter uma escolha diante de uma abordagem como essa, né? Qual é a abordagem? O dinheiro pode comprar tudo? Não, o dinheiro não pode comprar tudo, né? Assim, então resumindo aí o que aconteceu nessa entrevista, ele explicou ali que não, que o dinheiro não pode comprar tudo. Então a gente viver dentro do capitalismo não significa viver como refém do capitalismo. Vivemos o capitalismo. Eu vivo, você vive, todo mundo aqui vive, estamos nesse sistema. Mas a gente não precisa ser refém. A gente pode ter uma consciência mais ampliada e entender realmente que as nossas necessidades, quais são as nossas reais necessidades, e não as necessidades impostas por essa mentalidade, porque às vezes é isso, né? As coisas vão sendo colocadas e marteladas dentro da sua cabeça como sendo necessidades que, na verdade, às vezes nem são. Né? O que você, Paulo, precisa para viver de fato? Né? Então, essa Não, consciência. não precisa. No meu caso, não precisaria nem de 2 banhos quentes por dia. Um já estaria bom. Já estava bom. Pois é, né? É muito interessante. Assim, nós não precisamos de muita coisa mesmo, né, para viver. Às vezes a gente faz umas viagens para alguns lugares que nos dão essa dimensão. Me lembro de uma viagem que eu fiz para o deserto e
E foi tão, assim, revelador aquilo, porque, de fato, né, você vai para um lugar assim que você não tem esses estímulos, que você não tem esse tipo de massacre, né, que te impulsiona a querer comprar, querer ter. Não, você vai para um lugar onde você está assim livre disso. E aí você percebe que de fato quais são as suas reais necessidades, né? O que a gente precisa mesmo é muito pouco, não é? E então, mas é isso, a gente vive numa cultura que nos bombardeia, né, o tempo inteiro com essas ilusões, porque são necessidades que são irreais, né? Não são fato. Então, Ô, Maria Fernanda, você acha que. Como é que é, por exemplo, aí na França, né? Você falou uma coisa, você abordou aí um ângulo muito legal, que é essa coisa meio tóxica, né? Essa droga do consumo, do capitalismo e tal, esses estímulos, né? Aparentemente, no mundo velho aí, né? Acho que tem um pouco disso talvez seja idealizado, mas aparentemente no velho mundo é como se eles estivessem um pouco mais para frente, assim, então já estão um pouco menos seduzidos por todo esse consumo e tal, em tese, né? Ao mesmo tempo, você pega a França, é o epicentro da moda, né? Do consumo de moda, ou mesmo da cosmética, onde isso tudo começou, né? Você acha que aí na Europa, na França especificamente, as pessoas estão já um pouco menos doutrinadas pelo consumo, elas já sacaram que não é por aí, em geral? Ou é tudo igual, não importa o lugar, no Ocidente está todo mundo louco mesmo? gostei, adorei essa pergunta. Não, porque ela é boa, porque eu acho que tem nuances. Eu acho que tem nuances. É, você falou, eles estão um pouco na frente. Não acho que eles estão um pouco na frente, eu acho que eles estão ainda antes, porque a gente recebe essa influência muito direta, né, dos Estados Unidos, e a gente ficou com essa característica de um consumo do descartável, né, de qualquer coisa, e tudo muito descartável. Então a gente ficou com essa influência muito forte deste consumo bem, bem, vamos dizer assim, do descartável. E talvez o europeu ele não tenha sido tão atingido por esta cabeça que consome algo descartável. Eles ainda mantiveram a relação com, com o gosto, né, pelas coisas mais duráveis, pela qualidade. Então, aqui ainda tem essa, esse, esse zelo por coisas que possam durar mais e por qualidade. Então aí, mas tem também essa onda desse consumo insano do descartável. Então aqui ficou, talvez tenha uma mistura, e acho que a gente no Brasil ficou mais à mercê dessa coisa de um consumo mesmo para se jogar fora assim um mês depois. Mas é tudo consumo, né? É uma loucura e acho que essa loucura está espalhada aí. E o problema, né, de tudo isso é que essa mentalidade invadiu todas as áreas da vida, né? Então, quando a gente está falando de compras e consumo de bens e tal, bom, é uma parte da vida. Mas aí, quando a gente pensa na educação e a gente vê que tudo virou mercadoria, né? A educação virou mercadoria, a saúde virou mercadoria, sabe assim, todas essas áreas, poxa, nobres assim da vida e da existência humana, né? Tudo foi mercantilizado e então isso eu acho que aí é mais complicado, sabe? A gente fica numa certa, né, tudo virou produto, tudo, absolutamente tudo, né? A opinião das pessoas, tudo, qualquer coisa virou produto. Então, assim, esse mundo, ele tá, sei lá, eu percebo que estamos num certo esgotamento também, porque a gente sente falta, sabe, sei lá, você vai uma escola, por exemplo, entende? Assim, você não quer se sentir cliente, você quer se sentir, né? Poxa, eu estou confiando a educação dos meus filhos aqui para essa instituição, para esse estabelecimento. A gente quer que os princípios estejam acima,
né? A própria vida virou mercadoria, né? Se você olhar o que tem no TikTok ou mesmo no Instagram, né, as pessoas estão colocando as suas vidas como mercadoria, né? Elas vivem de exibir as suas vidas, né? Então estão vendendo e aí fazem merchandising e tudo, quer dizer, daria até para extrapolar para essa mercantilização da própria existência. Mas eu vou voltar no tempo mais um pouquinho. A gente estava falando da TO, né, da sua faculdade lá na USP, né? Então Sim. você, menina, jovenzinha, estava lá numa carreira já acadêmica, né? E se formando ali numa profissão ligada à saúde, de repente você recebe um convite para fazer um teste para um programa da MTV, né? MTV lá no começo e tal. Era um programa de praia, né? Ilha do Biquíni, alguma coisa parecida. Cris Aí você Lobo, amor. A Cris Lobo, exatamente. E ela te convenceu, então você foi e fez um teste, e corrija se estiver falando alguma coisa errada, mas aí você não gostou do que você viu, que aliás não tinha nada de ruim, mas enfim, você ficou incomodado e tal, e foi atrás de alguma maneira de melhorar, né? Aí baixou a TO e falou, pô, como é que eu melhoro um pouco É, isso aqui? E você foi parar na Fátima Toledo, né? Que aliás a gente já teve o prazer de entrevistar aqui também uns bons anos atrás. É, a Fátima, Maria Fernanda, como você bem sabe, né, é quase que uma sacerdotisa de uma seita, assim, né, que tem gente que adora e tem gente que não gosta, né? Agora em 2021 teve uma polêmica grande, aí um abaixo-assinado, acho que 200 atores e atrizes fizeram uma reclamação formal, digamos assim, né, uma coisa meio de cancelamento, e outros tantos atores eu e não. atrizes Poxa, nem outros tantos atores e atrizes vieram em defesa dela, né? Eu me lembro bem dos depoimentos do Wagner Moura, do Ricardo Blatt e outros, Alice Braga também, que vieram defender. Mas, enfim, quem acusava dizia assim: olha, isso não é um método, é uma tortura, é um método baseado em humilhação, coisas que não são aceitáveis. E quem defendia dizia que não era isso, que isso era parte de um jogo cênico e de um treinamento para despertar emoções e tal. Me conta um pouco, Maria Fernanda, como é que foi uma menina da USP bater na porta da Fátima Toledo e mergulhar lá, se não me engano, por 3 anos, né? E ficar lá imersa nessa. foi uma formação assim, que se estendeu, claro, porque eu fiz esse. Você contou tudo certinho, tá perfeito. Eu olhei o resultado do teste, a Cris me chamou, eu peguei esse trabalho, fui fazer, mas eu falei, não, eu preciso melhorar, e foi isso. E eu não era o caso, assim, de entrar para um grupo de teatro, para uma escola de teatro, porque eu precisava realmente trabalhar com o vídeo e de uma coisa mais ali para aquele momento mesmo. Então eu achei a Fátima Toledo, que na época não era uma pessoa assim tão popular do grande público, né? Na época assim, as pessoas não sabiam só quem era do meio mesmo e tal, e cheguei, conheci a Fátima, fui aceita dentro da escola e eu ia ficar inicialmente um tempo curto, mas daí depois eu gostei muito do trabalho dela, então eu sou uma pessoa que fala bem do trabalho da Fátima, porque eu entendo esse jogo, eu entendo essa dinâmica, essa proposta, mas ela não é confortável. Isso é um fato. Não é confortável trabalhar com a Fátima, porque ela vai sempre colocar o dedo na sua ferida, ela vai sempre te provocar, ela vai sempre te instigar. Então, é muito desafiador e é muito desconfortável. Ela vai trabalhar com isso. Esse é o nosso material básico, o material do desconforto. Um artista confortável, ele não vai fazer nada, ele não vai produzir nada que vá fazer grande diferença. A gente é movido pelo desconforto, então a gente precisa estar desconfortável. Isso é um fato. Então, eu entendi isso muito rápido e eu gostei muito. E, de fato, é difícil. Muita gente abandonava o curso. As pessoas não aguentavam, porque elas tomavam aquilo como algo pessoal. Não, não era pessoal. A Fátima não detestava ninguém ali. Ela estava trabalhando desta forma, com essa dinâmica, né, com esse método. Bom, ninguém é obrigado a gostar mesmo. De fato, não tem como obrigar as pessoas a gostarem. Mas eu
eu gostei e eu devo muito a ela. A minha formação inicial foi feita lá dentro, então eu tenho essa formação muito direcionada para o cinema. Vamos falar então do seu mais recente desconforto, Maria Fernanda, que foi fazer o filme A Paixão Segundo GH, né, que é baseado na obra da Clarice Lispector, né, e você faz a GH, e você falou já em algumas entrevistas que foi bem intenso, né, transformador e tal, quer dizer, dá para sacar. O filme ainda não estreou, vai estrear dia 11 de abril, pelo que eu apurei aqui. Já tem uma expectativa boa aí em torno do filme. Conta um pouco do exercício do desconforto na gravação, na filmagem do A Paixão Segundo GH. Uhum, posso te contar. Bom, foi isso. A gente não trabalhou num ambiente, né, num dia a dia ali confortável. Essa palavra pode riscar da nossa conversa, né? É desafiador, ao mesmo tempo fascinante, absolutamente fascinante, e ao mesmo tempo assustador também, né? Porque essa personagem é uma personagem que vai se despersonalizando, né? Ao longo desse filme, né? O livro propõe isso. Esse é o livro. Ela vai tirando as suas próprias máscaras, tirando essas camadas que são as nossas construções, né? Sociais, as nossas construções aqui de vida. Você tem todas as suas construções, sua história, aonde você se apoia, quer dizer, sua vida, sua profissão, você é pai, é filho, é irmão, enfim, tudo isso, né? E é isso que a gente faz, né? O ator, ele faz isso. Você vai fazer um personagem, você vai construir uma personagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar essas características dessa personagem, porque eu vou compor uma personagem. A gente usa muito esse verbo, eu vou compor um personagem, eu vou construir essa personagem, eu vou selecionar essas características, então eu vou dar vida, eu vou encarnar. Este exercício com o GH foi o oposto de tudo que eu fiz a vida inteira. Eu, eu desconstruí alguém. Então, nós fizemos talvez o anti-filme. Eu fiz a anti-interpretação. Então, foi difícil, porque a Clarice, ela quer... Esse livro, ele fala o quê? De um cerne vivo, quente, pulsante. O que tem se a gente tirar todas as máscaras? O que tem aí dentro? Quem é você? O que é você, de fato? O que é essa vida, né? Então, esse cerne, essa natureza, essa coisa, essa gosma neutra que tem dentro da gente, é, é algo que fica sempre muito coberto. A gente coloca todas as nossas couraças, as nossas capas, as nossas máscaras, porque a gente tem um pouco de medo disso. É isso que não tem nome, esse inominável. E nós, seres de linguagem que somos, a gente precisa pôr etiqueta, a gente precisa colocar nome em tudo, a gente precisa organizar. Porque se a gente entra em contato com isso, com essa desorganização absoluta, com esse caos, com essa natureza viva, sem lei, sem moral, sem nada, é muito insuportável, né, para a gente. E eu acho que não teria como viver em constante contato com isso. Eu acho que a gente pode ter, assim, flashes, espasmos de contato com isso. Então, são espasmos de realidade, né, do real, espasmos do real. Porque senão seria a loucura viver em contato com isso o tempo todo. Nós não temos preparo e condições para isso. Então, o que a personagem vai narrar é esse momento que ela teve, esse contato com o real. Ela começa o filme dizendo: eu vou contar para vocês o que me aconteceu. E aí ela vai contar. E ela vivenciou esse contato, né, com o real. É bonito porque a Clarice não está propondo que a gente jogue tudo no lixo, né? Não é a vida não serve para nada, essas máscaras aqui
não nos servem, não, elas são a nossa vida. Então, assim, no final do filme, ela retoma essa vida cotidiana. Ela diz isso, inclusive, né, tá no livro. Eu preciso retomar a minha leve vulgaridade. Eu vou sair, eu vou convidar os meus amigos, as minhas amigas, vou colocar um vestido azul que me dá cores, me deixa bonita, quero sair para dançar. Então, é isso, não é destruir para jogar tudo fora e se desfazer de tudo, mas é uma revelação, né? É uma revelação. O filme propõe essa revelação. É isso. Bom, e ele vai ser revelado dia 11 de abril nos É, cinemas. Aí a gente espera que ele consiga, né, o que tem sido, a gente entrevista aqui muita gente, né, do setor, né, inclusive o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor do filme, esteve aqui com a gente também há algum tempo aí, acho que um ano atrás, e sabe, né, que uma das dificuldades hoje em dia é conseguir sala de exibição, né, para filmes que não sejam blockbusters, que não sim, sejam do Homem-Aranha ou coisas do tipo, mas sim. certeza que esse filme vai estar aí em salas bacanas e fica aí a recomendação. Agora, Maria Fernanda, fala de eu mencionei agora há pouco, né? Uma outra empreitada que você fez, e aí não é na área de artes cênicas, é na área de cultura, né? Que foi a Casa do Saber. Mais ou menos 20 anos atrás eu estava lá, acho que na primeira aula de filosofia feita na casa Hum, do Jair, né? De uma das pessoas que fundaram aí a Casa do Saber em seguida, né? Por conta dessas aulas que aconteciam nas casas e tal dos amigos, né? E aí acabou sendo fundada essa escola, para quem não sabe, uma escola de cursos, né, que atua na área de filosofia, de ciências, de todas as áreas do conhecimento, né, cursos complementares, digamos, né. E bom, mas o que eu queria abordar um ângulo que eu não vejo muito as pessoas falando, porque volta e meia nas suas entrevistas alguém puxa esse assunto, né, porque é como se fosse um outro campo em que você também atua e atuou. Mas tem um ângulo específico que eu queria abordar, que é o seguinte: como quase todos os empreendimentos feitos no Ocidente, em específico aqui no Brasil, nas últimas décadas, eles eram basicamente ações entre homens brancos e com alguma capacidade financeira, né? E esse grupo não era diferente, né? Acho que quase tudo que a gente for olhar, pelo menos de 10 anos para trás, era isso, né? Eram homens brancos fazendo lá suas aventuras e projetos, né? Nesse caso, tem você, né? Tem lá uma mulher que fez parte do grupo fundador de um empreendimento, de uma empreitada, digamos, né? O normal é que ela tenha que performar o dobro para ser percebida como um igual, né? É isso que é isso que dizem, pelo menos todas as mulheres, quase todas as mulheres que a gente entrevista, mulheres que têm lá uma presença no chamado mundo do empreendedorismo, mundo corporativo e tal, elas dizem: olha, eu preciso fazer o dobro para ser considerada igual e muitas vezes nem assim consigo ganhar igual. Queria que você falasse desse aspecto. Como é que foi ser a única mulher nesse clube de homens? Olha, uma pergunta ótima, porque de fato não foi tão fácil assim. Eu, além de ser a única mulher ali, eu era também um pouquinho mais nova que a turma. Então, assim, eu era mulher, eu era um pouco mais nova, e eu me lembro de sentir um pouco a necessidade, entende? De fazer um certo esforço, às vezes, para poder ter ali a minha opinião ouvida, reconhecida, eu tinha que bater o pé. E eu me lembro assim de alguns casos, entendeu? Que a minha opinião era muito boa, era muito importante. E aí, sempre assim, era um grupo grande, né? A gente tinha 5, 6 homens, assim, porque também a gente tinha o Mário Vitor Santos. Então, sempre tinha, assim, um ou dois, né, que me ajudava, entende? Assim, porque senão, olha, pessoal, calma aí, eu acho que o que ela está falando faz muito sentido, vamos parar, vamos ouvir. Então, veja, para você estar sozinha dentro de um grupo de homens brancos e tal, e bem-sucedidos, eu precisava
sem dúvida, também da ajuda de alguns deles, porque através da opinião deles, entendeu? Quer dizer, eles diziam que o que eu estava dizendo era importante, aí os outros iam escutar o que eles estavam dizendo. Então, essa triangulação acontecia muito. Então, eu me lembro dessa dinâmica. Isso era algo que me chamava a atenção. Eu falava, poxa, eu estou falando e ninguém está me dando bola. Aí agora o meu colega vai lá e diz, não, não, o que ela está dizendo é importante, pessoal, vamos escutar. E aí todo mundo para e todo mundo vai escutar. Então, a chancela, ela é sempre masculina. Então, é um jogo entre homens também, né? Você percebe que se a voz feminina diz isso não tem importância, mas aí uma voz masculina vai dizer que isso é importante, opa, aí de repente isso então ficou importante. Então, assim, eu tive a sorte de ter, por exemplo, colegas que eram muito atentos, entende? E que tinham uma sensibilidade para as artes, né? Para esse olhar mais feminino também. Então, aí eu conseguia fazer com que as coisas acontecessem, por quê? Porque eu tinha essa somatória de forças. Mas não era uma tarefa fácil, não, ser a única mulher ali dentro desse grupo. Apesar de que todos muito incríveis, né? Assim, todos muito brilhantes, todo mundo com muitas ideias e tal. Mas esse jogo, né, da dinâmica de poder entre o masculino e o feminino, sim, estava presente. Só que naquela época ainda os nomes ainda não eram pronunciados, né? Porque hoje tem tudo muito descrito, né? Na literatura, você tem 1000 artigos, 1000 reportagens, mansplaining, mans interrupting, né? Assim, hoje todo mundo entendeu, todo mundo estudou isso. Há 20 anos atrás, isso não era ainda um assunto corriqueiro do dia a dia, não estava na pauta. Mas, Fernanda, voltando para as artes cênicas aí, eu tenho feito essa pergunta de vez em quando e muitas vezes é bem legal ver a reação, né, dos atores e atrizes, que é o seguinte, bom, na tua estreia na televisão, né, você já entrou numa novela super importante, se eu não me engano, contracenando com gente do calibre de Raul Cortez, por exemplo, né? Primeiro trabalho assim de visibilidade nacional, tal. A pergunta é a seguinte: quando você se lembra de ter ficado tão impactada pelo trabalho de um colega ou de uma colega que você até saiu do personagem, você precisou se beliscar para voltar, sabe? É curioso que quase sempre assim os atores e atrizes reagem a essa pergunta. Pô, teve um momento em que fulana fez uma fala que eu fiquei tão encantado que teve. Imagino que você chegar novinha e estava contracenando com o Raul Cortez, devia ter vários momentos que você estava assim, que você talvez tivesse ficado desse jeito. Mas me conta aí, o que te vem à cabeça quando eu provoco isso? Nossa, você falou exatamente a pessoa que me gerava isso o tempo inteiro. Raul, eu acho que o que a gente vivia ali era esse estado constante, era um constante deleite, assim, que a gente tinha, eu tinha por ele tinha também por mim, a gente tinha um negócio, e aí ficava essa coisa o tempo inteiro, assim, né? Eu me lembro disso, porque eu estava interpretando, eu estava atuando, eu estava com ele em cena, mas eu também tinha essa observação daquilo que estava acontecendo ali diante dos meus olhos. E isso também fazia parte da própria personagem, que a personagem era apaixonada por ele. Então, era, era, era incrível, porque isso era usado já para a própria cena, era o tempo inteiro isso. E tive grandes companheiros de cena assim também. Eu me lembro disso ter acontecido comigo com a Laura Cardoso. A gente já trabalhou bastante, eu e Laura já fizemos 2 novelas juntas. Valderez de Barros, assim, uma apresentação que a gente fez no Guairão, em Curitiba, lotado, são mais de 2.500 lugares, 2.000 e quase 3.000 pessoas ali sentadas para te assistir, e a gente chegou, não deu tempo de fazer o ensaio, e porque o avião atrasou, e a gente teve que já chegar, se preparar para fazer a apresentação, fazer a peça. E aí eu me lembro que a Valderez entrou em cena e ela dava o tom no espetáculo.
Então ela chegou e fez a primeira fala dela, sem microfone, para aquelas 3.000 pessoas. E a minha era a segunda fala. E eu me lembro de ver aquilo e exatamente entrar no mesmo tom que ela tinha dado, né? E aí o resto do elenco olhou para mim do tipo, nossa, a Maria Fernanda conseguiu, agora a régua ficou alta. Então a gente entrou nessa coisa de fazer esse espetáculo no Guairão lotado, sem microfone, e éramos 20 pessoas em cena, e quem dava o tom era Valderê de Barros. Já trabalhei, né, com o Celso Frateschi, assim também no teatro, Paulo Goulart, Selma e Grey, que fizemos também coisas incríveis na televisão. Ah, sei lá, a lista é tão grande, sabe? Eu poderia ficar aqui falando os atores e atrizes incríveis com quem eu trabalhei. Willem Dafoe. O Willem Dafoe, assim, a gente fez o filme do Babenco juntos, né? E eu me lembro, ele emagreceu muito para fazer o personagem e tal. E aí tinham cenas assim dele no hospital, que às vezes eu não tinha como, você acaba observando, né? Você sai um pouco de você, você não tem como não ver o que está acontecendo ali. Muito, muito incrível. Ah, são Privilégio. várias pessoas, né, incríveis aí com quem eu pude trabalhar, trocar. É, bonito. Maria Fernanda, vamos falar novamente sobre desconfortos. Agora eu quero saber de um desconforto que nós temos em comum, que eu Ai, descobri qual? aqui que nós dois temos dois filhos adolescentes. Então, isso é uma coisa que gera desconfortos, né? Você tem o Thomas e o Nicolas, né? Que idade eles É, estão? 15 e 18. É, exatamente. Então, eu vi você falando numa entrevista, acho que foi para o Marcelo Taz, ou, enfim, provavelmente, que teve um momento em que eles não queriam falar com você, que você ficou enlouquecida porque você ficava querendo conversar e eles davam uma desculpa e saíam andando e tal. Quer dizer, o que que é? Quer dizer, você acha que a sociedade não está preparada para criar adolescentes? Acho que ninguém tá, porque o negócio é que todo mundo fica falando sobre esse assunto, né? Eu já tinha ouvido muito as pessoas reclamarem. Não, adolescência se prepara, adolescência é difícil. Todo mundo fala isso, mas a gente não tem ideia, a gente não pode imaginar que isso de fato vai chegar e vai acontecer, porque é muito rápido, é muito de um dia para o outro, e você fica ali perdida. E foi tão engraçado, porque eu falei no Taz, né? Taz me perguntou como é que é ser mãe, né, de adolescente. Eu falei, é uma coisa horrível e tal. Eu falei assim que ser mãe era horrível justamente porque eles te amam e de repente de um dia para o outro não querem mais falar com você. E aí virou um auê, todo mundo começou a me detestar porque não esperava isso de você, Maria Fernanda. Foi uma confusão isso aí, inclusive. E aí os meus filhos, eu cheguei em casa, falei, olha, pessoal, mamãe falou isso na entrevista, agora tem gente aí reclamando, não sei o que vocês acharam. Aí o meu filho falou, ai, mãe, nossa, você marcou, hein? Marcou toca. Pô, você foi palavra, mãe. Horrível. Você tinha que falar assim, olha, é muito desafiador, sabe? Qualquer coisinha desse tipo. Você já sabe como é a imprensa. Agora, entendeu? Você vai ter que aguentar, porque você usou a palavra errada, mãe. Você errou. Sinto muito. Eu falei, tá, mas tá tudo bem com vocês? Não, tá tudo bem, mãe. Imagina, tá tudo certo. Então, assim, eu hoje já aqui em casa, assim, já passou esse momento aí que foi mais difícil. Já não estamos mais nisso. Então a boa notícia assim, é que passa. Realmente passa. De repente, assim como vem, também vai embora. E, e tão lindos aqui, super fofos assim, conversam comigo, já somos amigos de novo. Quer dizer, bom, de vez em quando, né? Assim, eles querem a privacidade deles e tal. Eu também já me habituei com esses seres que não são mais os meus filhinhos, são rapazes, assim. Então a gente, né, desenvolveu também uma relação nova. Acho que é isso. É um processo de mudança para eles, mas também de mudança para a gente, né? Assim, a gente começa a conversar de uma outra forma, a
a entender, né, esse espaço, essa privacidade, essas ideias. Eles já vão se constituindo também como pessoas, né, que não são exatamente as pessoas que você projetou, que você imaginou que eles seriam. Não, são pessoas com ideias próprias, com jeito, com personalidade, um totalmente diferente do outro, entende? Assim, não são super parecidos comigo ou com o pai, não, cada um é um. Então é legal, né? Assim, é outra fase, né? Diferente mesmo dessa primeira, do primeiro pedaço, né? Da primeira e da segunda infância, né? É bonito também. Eu tô Vamos, gostando. fal vamos falar de uma outra coisa desafiadora que também nós temos em comum, que É, é um casamento duradouro, né? Isso está ficando uma raridade e é super desafiador. Acho que quem disser que não é, está mal informado, ou é sim. mentiroso, ou está no Instagram. Como é que é, Maria Fernanda? Você, por exemplo, já teve crises importantes no casamento, pensar em separar, passaram por isso? Como é que é? Porque, além de tudo, você também casou com uma pessoa de uma cultura diferente, de um background diferente, que deve ser um complicador a mais, né? Conta É, aí, como é que é isso? é um complicador a mais, sem dúvida, e não é um complicador pequeno, um grande complicador, né? E eu digo assim, uma coisa que eu digo, converso isso com meu marido, a gente, enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Eu acho que a gente está no nosso terceiro casamento, entendeu? Então, é o terceiro casamento, só que é com a mesma pessoa. Mas seria o terceiro casamento, assim. Porque o primeiro, bom, é a fase, é uma fase de paixão, né? Então, eu acho que existe um véu cor-de-rosa, existe uma projeção, o que você projeta no outro, que o outro projeta com você, em você, e a gente está ali ainda com esse véu, né? Então, é uma coisa ainda muito de uma paixão e de um momento assim. Daí eu acho que teve o nosso segundo casamento, porque esse véu cai. Aí a hora que cai é um susto, né? Você fica um pouco, nossa, oi, né? É. Aí não é mais só a parte bonita, né? É também, enfim, os defeitos, as partes mais difíceis um do outro, né? Mas aí vem esse segundo casamento, porque aí a gente resolve continuar juntos, né? Não, a gente se aceita assim mesmo, né? É como aquela caixa de morango que você comprou no supermercado. A camada de cima é linda, né? Mas daí que você chega e vai lavar, daí tem aquela camada de baixo. Então, você fala, não, mas essa é a caixa de morango e nós estamos com essa caixa e continuaremos juntos. Então, vamos. Aí os filhos, acho que segundo casamento é muito assim, filho crescendo, é o oftalmologista, é o aparelho do dentista, é a escola, é a reunião da escola, é o esporte, é a natação, uma coisa assim que a gente, né, criança pequena, é uma coisa braçal. Então vai. Só que aí essa fase também passa. Eu acho que esse terceiro momento que a gente está vivendo hoje é esse, porque os meninos já cresceram, né? Não tem mais essa necessidade ali tão grande. E aí a gente olha um para o outro também e fala: nossa, oi, né? Um pouco quem é, oi, cara pálida, quem é você? E aí é o momento do casal também se rever, né? Assim, se encontrar de novo nesse outro momento de vida, porque agora eu sou uma senhora, ele é um senhor, a gente já estamos aqui com as nossas rugas, com a nossa idade, com essa trajetória aí percorrida. E eu acho que é um desafio, acho que é uma grande aventura também, porque também separar, às vezes, é uma solução um pouco emergencial e um pouco, talvez, um caminho mais curto, assim, para você se livrar de um desconforto ali muito grande. Então, tudo bem, é uma opção, né? E às vezes é uma opção necessária, mas também você ficar com o desconforto, ficar nesse lugar que não é confortável, ele pode ser uma bela aventura também de descoberta, de aceitação, de, de criação de parceria. Assim, o que eu achei mais legal mesmo agora desse terceiro momento foi que eu acho que a gente agora conseguiu ser amigo mesmo, de verdade, assim.
a nossa amizade cresceu muito. E eu, nossa, acho incrível isso, estou amando, assim, é bonito. E é uma conquista, porque isso não caiu no nosso colo, assim, sabe? Do nada. A gente lutou para fazer isso, para chegar nisso. Aqui em casa é terapia para todo lado, todo mundo é terapia do casal, terapia individual, assim, a gente trabalha muito. É uma característica que se mostrou importante dentro desse grupo. Assim, eu acho que esse grupo não seria assim como ele é hoje se não fosse também todo o trabalho que foi realizado, entendeu? Não veio, não caiu do céu. É isso que eu quero dizer. Olha, para fechar o nosso papo aqui, eu vou pegar um pouco uma coisa meio Marília Gabriela, nossa querida amiga comum, fazer um fecho aqui, te desafiando para uma espécie de quiz. Assim, eu queria que você me falasse em poucas palavras, Maria Fernanda, o que tem de pior no francês, o que tem de melhor no francês, depois o que tem de melhor no brasileiro, o que tem de pior no brasileiro. Você está num lugar bom para fazer essa comparação. É simples, porque o que tem de pior no francês é a mesma coisa, é também o que ele tem de melhor. E é um povo muito rigoroso, muito disciplinado. Isso é o melhor deles, isso é o que caracteriza essa cultura. E a gente não pode dizer que deu errado, porque olha esse país, deu muito certo, né? Mas é também o que eles têm de pior, porque daí eles são rígidos, eles são duros, eles são mais frios e tal. E aí você vai para o Brasil e o que a gente tem de melhor também é o que a gente também é o nosso pior, né? A gente é flexível, é acolhedor, é, sabe, dá-se um jeitinho para tudo. Então isso é muito bom, mas aí isso também não é bom, entende? Isso também é o que talvez dificulte a nossa vida em vários pontos. É muito. Por isso que eu acho que são povos que se amam tanto, né? Você sabe, França e Brasil é um amor assim louco, se adoram. Não, basta ver o mais novo casal, né, das relações internacionais, que é o Lula e o Macron, que agora basicamente só andam de mão dada, né, de mãos dadas, e eles pulam alegremente laguinhos em Brasília e vão para a Amazônia passar uma lua de mel. Tá uma coisa assim linda, né? Engraçado O, falar isso, porque esse exemplo foi perfeito. E aí é isso, né? Porque são complementares, entendeu? Eles precisam disso que a gente tem. E nós precisamos absurdamente disso que eles têm. Então faz uma união muito, muito boa, muito interessante, e que a gente vê que acontece na vida mesmo, né? É bonito. me ocorreu num dado momento que eles poderiam entrar no submarino novo que foi lançado aqui com motorização francesa, o novo submarino brasileiro, e passar uma lua de mel submersos por uns 2, 3 anos, né? Mas, Maria Fernanda, eu vou primeiro te agradecer demais, né, pelo tempo, principalmente pela conversa gostosa, por essa transparência, por essa generosidade, né, de falar de verdade, de falar o que você sente e tal. Quero convidar as pessoas, né? A gente falou do filme, esse filme vai estar em cartaz a partir do dia 11 de abril aqui nas principais cidades do Brasil, né? E A Paixão Segundo o GH, direção do Luiz Fernando Carvalho, com a Maria Fernanda e elenco. Maria Fernanda, espero que a gente não demore mais 10 anos para se ver, para se falar. É A isso. próxima vez que eu for para Paris, eu vou bater na sua porta para a gente tomar um café. Vamos tomar um café?